Oi, oi, amigos TVleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular, no notebook, vocês estão bem? Aqui é o Gabi e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. Amigos, voltei como se nada tivesse acontecido pra gente continuar falando sobre o reality mais doce da TV brasileira. Nós chegamos no episódio número 14 da 8ª temporada de Bake Off Brasil, o reality show mais doce da TV brasileira. E sim, gente, eu sei, tinha dado uma sumidinha, mas tô de volta e vamos continuar falando sobre esse reality que eu amo. Nesse episódio, os participantes vão ter como prova criativa fazer um bolo viking, que é um bolo inspirado na galera viking. O exemplo da Beca é um bolo de 5 andares que conta um pouco da história desses guerreiros que, apesar de serem conhecidos apenas como saqueadores, também foram grandes comerciantes e conquistadores de terras. Na base do tabuleiro do bolo tem a representação de uma expedição marítima, que era a forma que os vikings viajavam pelo mundo em busca de novas conquistas. E ali tem um retrato de um famoso barco viking, que era chamado de Draca. E, como uma boa história, além dos navegantes terem que enfrentar esse mar bem agitado, eles também estão enfrentando um monstro marinho, que também está representado na base do bolo. Uma lenda do mar, que é esse monstro marinho. No andar acima tem uma tora de madeira e sobre ela um banquete, remetendo às tabernas que eram aqueles típicos bares que os vikings se reuniam para beber cerveja, para beber vinho e para beber hidromel, que é uma bebida fermentada à base de mel. Tem também a representação de cálices que eram utilizadas em celebrações e que no bolo estão repletos de vinhos feitos em isomalte. E logo no andar acima tem a representação das vestimentas de combate, que temos um cinturão que era utilizado para empurrar as armas, ombreiras, temos também uma pele de animal que era utilizado como proteção nas viagens. No topo, para coroar o bolo, temos um grande dragão, que é um animal símbolo da era medieval, que assim como o monstro marinho, também foi feito em uma modelagem de isopor comestível e revestido com pasta americana. E as asas foram feitas com papel de arroz asiático. O bolo é um red velvet feito com farinha de beterraba e no recheio uma ganache de cerveja preta e um pralinê de brigadeiro de bacon. As regrinhas para os participantes nessa prova criativa é a seguinte, galera. Eles precisam fazer o bolo e esse bolo precisa ter 3 andares. Só que 2 desses andares podem ser cenográficos. O bolo ele deve ter no mínimo 12 centímetros e 2 tipos de recheio. Ele deve também ter pelo menos uma modelagem em 3D com pelo menos 15 centímetros e 2 tipos de texturas naturais, que é couro, escamas. E para essa provinha os participantes vão ter 3 horas e meia. Quando eu penso nesse tema de vikings, bolo viking, eu vou direto para minha referência daquela animação que é Asterix e Obelix. O nome é difícil, né, gente, de falar, mas é a referência mais fácil para mim e é que eu consigo conectar com o tema. Não sei se algum participante vai pensar nisso ou pensou em outra coisa, mas como eu tô aqui, sou anos 90, a gente é anos 2000 também, então a gente tem uma lembrança um pouco mais fácil ligada com essa animação. O Fabiano, ele vai fazer o bolo Nossa Lâmina é o Coração, que é uma massa de pão de ló de mel, o recheio de ganache de chocolate branco com compota de morango e creme de queijo com mel. A decoração, um escudo e capacete em pasta americana, barco modelado em isopor comestível e pintura à mão. O Lucas vai fazer um brinde de hidromel, que é uma massa amanteigada de chocolate meio amargo com avelã. O recheio vai ser ganache de cerveja preta e brigadeiro de mel com honeycomb. A decoração vai ser pedras, vestimentas
escudo e um barril em pasta americana. Os detalhes texturizados em pintura em aerografia. O Renan, ele vai fazer o bolo O Guerreiro dos Guerreiros, que é uma massa manteigada com tâmaras, o recheio um creme de confeiteiro com manteiga, nozes e canela e uma compota de maçã. A decoração vai ser um guerreiro viking em modelagem, pasta americana, pintura em aerografia, detalhes texturizados e farinha láctea tingida. O Camilo vai fazer o bolo A Honra da Batalha, que é uma massa manteigada de avelã com cacau, um recheio de compota de ameixa com mel e brigadeiro de cerveja preta, a decoração escudo, capacete, machado e barril, feitos em pasta americana e finalizados com texturização e pintura em aerografia. A Maria Laura vai fazer as Viagens Vikings, que é uma massa de cenoura com especiarias, o recheio, um creme de queijo e uma ganache de cachaça com mel. A decoração vai ser um barco viking, escamas e pedras de isopor comestível, pasta americana, pintura em aerografia e um mapa pintado à mão. O Leonardo vai fazer o bolo Belas Vestimentas, que é uma massa de cenoura com açúcar mascavo, vai ser o recheio de brigadeiro de creme de queijo e ganache de mel com amêndoas. A decoração vai ser capacete e roupa viking e uma tora de madeira feitos em pasta americana e creme de manteiga, além de trabalho de bico e pintura em aerografia. O João Pedro, ele vai fazer o bolo Elementos Vikings, que é uma massa chifão de chocolate com canela e caldo de mel, o recheio ganache de chocolate meio amargo com laranja e ganache de cranberry. A decoração vai ser um escudo, chapéu, pedra e vestimentas de couros feitas em pasta americana e moedas de chocolate. Antes da gente seguir, eu até esqueci de comentar que a prova parecia fácil até o momento que a Nádia soltou a pegadinha, né? Ela, depois que explicou a referência da Beca, falou o tempo de prova, explicou tudo certinho, foi o momento que a Nádia falou que os participantes iam ter que trocar de bancadas, o que deixa a competição bem mais legal, né? Bem mais divertida, por ter esses imprevistos, mas deixa os confeiteiros preocupados, porque como eles meio que já têm noção do que eles vão fazer com os ingredientes que eles já deixaram selecionados, aí na hora você tem que improvisar e fazer com o que o coleguinha trouxe. Então eu gostei dessa pegadinha que a Beck e a Nádia soltaram. Antes da degustação começar, a Nádia teve um tempinho e falou com os confeiteiros e teve que explicar uma coisa que aconteceu. Por motivos pessoais, a Emily ela teve que deixar a competição. E é muito triste isso, né, gente? A gente vê que para todos os participantes estar ali é um sonho, é uma conquista. Tá no programa num canal tão grande, tá numa competição que vai mudar a vida deles com o dinheiro, com a visibilidade. E, infelizmente, ela teve que sair por motivos maiores do que ela. Não foi porque ela teve desempenho ruim, mas sim porque aconteceu alguma coisa dentro da casa dela, algo relacionado com a família dela. Então é muito triste a gente ver o sonho dela sendo interrompido, porque é sempre melhor a gente ver a pessoa sair porque ela não entregou, né? Então a gente sabe o porquê ela saiu, porque ela não devia estar lá. Mas nesse momento, o jeito que a Emily saiu não estava nem no controle dela, então é muito triste essa saída dela. Podia acontecer de, na próxima temporada, na nona, ela tivesse uma oportunidade. Eu acho que seria tão legal, né? As pessoas merecem essa oportunidade, esse voto. Agora, para a gente seguir alegre, vamos falar do momento mais importante da prova, que é a degustação. Então, o primeiro participante na hora da degustação é o Renan, com o bolo O Guerreiro dos Guerreiros. Ele trouxe um bolo bonito. Eu gosto que ele fez lá o bonequinho, a representação de um viking, de um guerreiro, que para mim ficou uma fofura.
Lembra muito a referência que eu falei com vocês do Asterix e Obelix. Pra mim, eu vejo esse personagem do bolo dele em um desses desenhos. Então, eu gostei muito do que ele apresentou. Eu só queria que essa modelagem dele fosse um pouquinho mais detalhada, porque quando a câmera muda de lado e fica um pouquinho na lateral, a gente vê que a cabecinha do personagem que ele criou tá um pouquinho achatada. Então, se ele tivesse um tempinho a mais, eu acho que ele ia conseguir polir ainda mais esse personagem que ele criou. Eu também queria que o escudo que esse personagem está carregando fosse bem mais detalhado. Eu achei muito simples o escudo. Já o resto do bolo tá bem ok. Não tá nada assim surpreendente, não tá nada de diferente. E vale até lembrar desse comentário que a Becca fez, que se tirar o personagem que ele fez, o bolo ficou simples demais. Então seria legal pro Renan prestar um pouquinho mais atenção na hora que ele está construindo todo o bolo dele, né? A gente não pode focar apenas em um elemento, em um determinado lugar. A gente precisa pensar numa forma de criar e decorar por completo o bolo. Porque se ele tivesse colocado mais elementos, colocado outras espadas, alguns escudos jogados, ou colocasse dinheiro, ou não sei, né? Trazer outros elementos, algumas pedras no resto da decoração do bolo, ele ia conseguir amarrar ainda melhor o que ele tentou trazer, a criatividade que ele tentou executar. Tirando essa pequena falta de conteúdo, né, no resto do bolo, a modelagem dele ficou incrível e ficou uma gracinha. O Leonardo, ele veio com o bolo Belas Vestimentas. Eu gosto que no bolo dele, ele tentou reproduzir esse efeito de pelo, né, daqueles animais que os vikings usavam para se proteger de um frio intenso. Então ele tentou fazer uma textura representando essa pelagem dos animais. Então essa parte ficou bem legal. Mas para mim, a melhor parte, sem dúvida, é a parte da base do bolo, onde ele tentou e conseguiu reproduzir um tronco de árvore muito bem feita. Tá muito real. O realismo que ele fez, a cor que ele deixou, ficou assim, parece que ele cortou um pedaço de madeira de verdade e colocou ali, de tão detalhado e de tão bem feito que ficou. Seria interessante ele trazer esse mesmo cuidado para o resto do bolo. Como eu disse, essa parte que ele fez, que parece um pouquinho esse pelo junto com esse couro, tá legal, mas podia ser mais grandioso ainda. O capacete é assim, eu tenho um misto de sentimentos. Eu não achei feio, mas eu também sei que não está certo, porque ficou engraçadinho. Parece um burrinho com aquelas orelhonas bem grandonas. Por isso ficou engraçadinho. Então ele tinha que se atentar um pouco na proporção e de como que ele ia executar esse capacete para deixar o mais realista possível. Mas tirando isso, foi uma entrega positiva. A Maria Laura, ela veio com o bolo As Viagens Vikings. E deu para ver com a entrega dela que ela teve muita dificuldade na hora dela executar a decoração desse bolo. Tem muitos erros, dá pra ver que tá assim, bem inacabado. E é uma pena, né? Porque o forte dela tava sendo na decoração, ela tava conseguindo entregar algumas coisas boas. Então ver ela não conseguindo executar o que ela consegue entregar normalmente é triste. Se a gente for analisar parte por parte do bolo dela, acho que não tem nada que salve. Porque o barco que é do topo lá, que era para representar bem como que era dos vikings, a condução que eles tinham, não lembra nadinha com as referências dos barcos vikings. Faltou ela colocar os remos, faltou ela fazer aquela ponta diferente que eles têm, que parece um animal.
Eu também vi que tem algumas referências que tem alguns barcos tem aquela bandeira bem grandona. Então faltou um capricho nessa parte. O barco que ela conseguiu colocar parece mais uma canoa, porque ficou simples, né? Ela não teve tempo suficiente. Outra ideia que ela teve, que era de fazer um mapa, gente, quando a gente olha pro bolo dela, você fica até decepcionado. Que mapa, que não apareceu em lugar nenhum. Ficou parecendo uma sujeira, um borrão, sabe? Quando a gente tá com riscando a parede da nossa casa, porque não, a gente não consegue identificar que é um mapa ali. E olha que a referência do mapa não era tão difícil para ela ter feito. E a parte da base, gente, eu confesso para vocês que quando eu olhei, eu falei assim, nossa, era a melhor parte, tá tão bonito, porque eu pensei que ela estava representando um musgo nessa parte. Algo com essas plantinhas que tem no chão, essa vegetação, mas depois, durante a degustação, até a Beca aponta que é uma representação de pedra. Então não tinha nada a ver. O que eu achei que era bonito, na verdade nem era o que ela tentou fazer. Então, pra mim, olhando de casa, olhando pela TV, parece musgo. Mas como é pedra, e eu não sei porque ela fez pedra verde, então se tornou um ponto negativo. Então a gente consegue ver que infelizmente esse bolo não foi um dos melhores que a Maria Laura conseguiu entregar. É uma pena. O Fabiano, ele veio com bolo Nossa Lâmina é o Coração. E, gente, que entrega perfeita é essa? Quanto detalhe, quanta riqueza, como o produto final ficou impecável. Eu fico até surpreso em ver as entregas que ele faz. A gente já começando olhando para a base, que ele fez o barco. A mesma proposta que a Maria tinha feito. E dá para ver a diferença de como a dele tá tão detalhada. Ele colocou os remos, ele fez aquela ponta que é a característica que parece um dragão. A gente vê que ele teve um empenho assim surpreendente. Eu gosto também que ele colocou um escudo. Eu só queria que o escudo dele fosse um pouquinho maior para ser maior mesmo, porque eu achei que ficou um pouquinho pequeno se a gente for comparar com a proporção do capacete. E, gente, olhando para esse capacete, você tá vendo que ele tá brilhando, até parece que é feito de metal mesmo. Então, ele conseguiu executar tão bem, tão perfeito, que parece que é um capacete de verdade. Então, para mim, eu vejo que é um diferencial. A gente vê que ele faz entregas muito boas. Então, ele tem um cuidado e uma dedicação, um olhar tão bom para a decoração que é surpreendente. A gente vê como ele é detalhista, como ele consegue entregar bons resultados e a gente vê que ele consegue executar o tempo dele muito bem. Essa entrega que ele fez, para mim, assim, tá impecável. Tirando o tamanho lá que eu disse do escudo, que eu acho que seria um pouquinho maior, tirando esse pequeno detalhe, não tem o que criticar. Foi uma entrega absolutamente perfeita. O João Pedro, ele veio com o bolo Elementos Vikings. E eu olhando para a entrega dele, é uma entrega boa. Falta detalhe, falta acabamento, mas eu gosto da ideia e da proposta que ele estava tentando executar. Só precisava de um pouco mais de tempo. Eu gosto que na parte de baixo ele tenta fazer uma reprodução do couro. E esse couro acabou me lembrando muito da saia da Xena, que a saia da Xena tinha essas mesmas tirinhas. Então eu gosto desse elemento que ele fez. Eu gosto de como ele colocou as moedas. Eu só queria que fosse um pouco mais rico essa parte das moedas, porque a gente consegue ver um bom espaço vazio entre um bolo e o outro. Então, se ele tivesse preenchido ainda mais esse espaço com moedas, seria bem mais divertido e ficaria bem mais bonito o bolo dele. O chapéu ficou ok. A gente vê que tá legal.
teve um cuidado até, ele tentou reproduzir bem, mas tem alguns elementos que ficaram vazios. Então eu não sei se ele não conseguiu, se conseguiu executar bem o tempo dele, ou se essa era a proposta mesmo que ele tinha, porque esse bolo que tá debaixo do chapéu é só um bolo coberto com uma pasta americana, marrom, só. A pedra também achei simples. E quando a gente começa a olhar assim, detalhe por detalhe, a gente vê muito bem que não está acabado. A gente vê que o bolo ele não tem uma ligação entre eles. Então eu consigo ver nitidamente onde cada bolo se separa. Então faltou esse cuidado um pouquinho a mais para deixar uma entrega ainda mais perfeitinha. Mas eu gosto da proposta dele. Para mim estava indo no caminho certo. Só faltou a execução mesmo. O Lucas, ele veio com bolo um brinde de hidromel. E, gente, não gostei do bolo dele. Não sei. Pra mim faltou elementos. Não tô dizendo que tá feio, mas podia ser uma entrega um pouquinho mais forte. Pra mim, a melhor parte é esse bolo base, onde ele conseguiu fazer que parecesse pedra. Eu gosto da coloração que ele fez, então pra mim é a parte do bolo onde está mais detalhado e melhor trabalhado. O resto, eu acho que faltou um pouquinho mais de detalhe, porque esse barril que ele fez, que é o barril de hidromel, gente, é arriscado fazer barril, eu acho, porque a gente tem uma referência muito diferente. Então, qualquer coisinha, esse barril lembra Chaves. Então, acaba meio que fugindo da ideia que ele está tentando trazer para mim. Então, eu vejo muito elemento do Chaves no barril dele. E esse escudo, eu acho que precisava ter um detalhe um pouquinho melhor. Ser assim, o escudo tem que ser um redondo perfeito. Então, faltou isso. Tem a parte que ele também tenta reproduzir o couro, essa vestimenta, mas ficou muito na metade. Parece que o bolo assim não foi trabalhado por completo, porque tem muita parte branca mostrando no bolo. Então, para mim faltou muito acabamento. Eu queria que ele tivesse outra ideia, porque para mim essa ideia não foi boa na forma que ele apresentou. O Camilo, ele fez o bolo à honra da batalha. E, gente, pra mim tá incrível essa apresentação dele. Sim, que detalhe, que perfeição, que riqueza. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso no tempo da prova, né? Só com 3 horas e meia. Achei muito perfeitinho tudo. Esse capacete tá incrível. Ele tá bem reluzente, parece até que é feito de metal mesmo. Eu gosto dos chifres, que tá com uma proporção correta. O barril de hidromel, você lembra que eu falei que o do Lucas me lembrava muito Chaves. O dele não. O dele, pra mim, liga muito mais com essa referência viking. Então, eu consigo ver a diferença de um pro outro. E eu gosto muito como ele reproduziu esse barril. Dá pra ver que ele teve o detalhe e teve o capricho de entregar o melhor barril possível. Ele fez esse instrumento, é machado, não sei o que é, mas tá bonito também. A única coisa que pra mim ficou um pouquinho mais ou menos, não significa que tá ruim, mas eu acho que teria que ser uma proposta um pouquinho mais clara. É que eu não sei se é um escudo ou se é uma roda. Então eu fiquei um pouco confuso aí. Eu acho que ele podia, pelo menos, melhorar um pouquinho nos detalhes desse elemento. Porque provavelmente é um escudo, mas eu vejo muito uma roda. Mas tirando isso, ele fez uma entrega excelente, excepcional. Gente, esse escudo, não, assim, esse chapéu em cima desse barril tá uma graça. E deu pra ver que, assim, ele também teve um empenho em fazer uma decoração incrível. Terminado a degustação da prova criativa, chegou o momento da prova técnica, onde os participantes vão ter que fazer o doce Vitória Régia. O doce ele é composto por uma mousse de hortelã. Na sua parte interna temos uma camada central, com uma geleia de amoras com morangos silvestres. E na base, uma camada de genoise,
que recebeu um toque de flor de laranjeira. Para compor toda a lateral, o acabamento do doce, temos uma fina tira de chocolate branco, que foi texturizada com chocolate e finalizada com uma flocagem de manteiga de cacau nos tons de verde, trazendo bastante vida para a Vitória Régia. No topo, temos duas lindas flores de chocolate branco, que foram finalizadas com uma flocagem nas cores de rosa e lilás. E para dar um toque especial, gotas de orvalhos feitos de gel de brilho. Para fazer essa prova técnica, os participantes vão ter 3 horas. Como o Fabiano foi o participante que venceu o episódio passado, nessa ele é o mestre confeiteiro, né? Ele tem o poder do avental azul. E nesse episódio, gente, ele tem a melhor vantagem de todas as vantagens que já passaram nesse episódio e nesse reality. Eu não me lembro nunca de ter acontecido uma coisa tão boa assim. O Fabiano, nessa prova técnica, ele vai ter como vantagem ter um ultra só para ele. Enquanto os outros participantes têm que disputar um ultra, então ele vai ter um ultra sozinho, vai poder usar como ele quiser. Essa é uma vantagem gigantesca para uma prova que precisa de tempo de congelamento. Então, eu fiquei impressionado de como ele teve a sorte de pegar uma das melhores vantagens do programa. Vamos ver se ele consegue usar bem essa vantagem. Como a gente vê que os participantes estão bem dedicados já nessa reta final de competição, então a gente consegue ver que não tem muitos momentos para a gente comentar na prova técnica. Só tem esse momento onde o Lucas meio que tenta controlar o Ultra, que o Renan ele acaba pegando mais uma vez, se confundindo e pegando o preparo de outra pessoa, mas são pequenos detalhes. Eles não estão fazendo tanta confusão como eles faziam antes. Eles estão muito bem focados, porque essas provas estão bem difíceis. Parece ser fácil, mas não é. Mas uma coisa que aconteceu que não era para ter acontecido, porque o Fabiano tinha a vantagem dele e de repente a gente vê que ele se atrapalhou nos preparos dele. Ele não conseguiu fazer a flocagem correta, a cor da Vitória Régia não chegou no tom correto, ele acabou quebrando um bowl lá porque ele achou que o material aguentava fazer um banho-maria. Então, olha que engraçado, né? Mesmo ele tendo a maior vantagem até hoje do programa, ele acabou se atrapalhando muito e isso refletiu muito a posição que ele ia assumir no ranking final. Passado então o tempo de prova, o ranking ficou da seguinte forma: em sétimo lugar ficou Fabiano, em sexto Renan, em quinto João Pedro, em quarto Maria Laura, em terceiro Leonardo, em segundo o Camilo e em primeiro Lucas. O participante que recebeu o avental azul e se tornou um mestre confeiteiro foi o Camilo, que nada mais justo, né? Ele entregou uma prova criativa impecável e ele foi quase o melhor na prova técnica. Então, justíssimo ele ter virado um mestre confeiteiro. Já o eliminado foi algo diferente, porque eles chamaram lá pra frente o Fabiano, porque o Fabiano foi muito ruim na prova técnica, mesmo ele tendo sido assim muito bem na criativa. Chamou também o Renan e chamou o João Pedro. Teve aquela conversa, né? Tem aquele momento de enrolar os participantes, mas pela Emily ter sido eliminada, né? Que ela teve que desistir, então nesse episódio ninguém saiu. O que deu para ver na cara do Fabiano um alívio, porque se a Emily tivesse na competição, eu acho que o Fabiano ia rodar. Sinceramente, gente, mesmo ele tendo ido muito bem na prova criativa, eu achei que ele foi muito mal na técnica. E eu acho também que ele acha que ele ia rodar. Então ele tem que agradecer a Emily por ter desistido, para ele ter continuado nessa competição. E com isso nós chegamos ao fim do episódio 14 da 8ª temporada de Bake Off Brasil, o reality show mais doce da TV brasileira. Gente, eu estou amando falar de Bake Off aqui com vocês. E já acaba, né? Que a temporada ela já tá chegando na reta final.
E já já a gente vai descobrir quem vai ser o melhor confeiteiro dessa temporada. Mas até lá eu fico assim. Então, gente, um beijinho e tchau!